Certamente, todos já tivemos em alguns lugares movimentados, repletos de pessoas e engarrafamentos nas ruas. No entanto, há uma beleza única em locais abandonados e desérticos, onde o silêncio e a solidão contam histórias intrigantes. No vídeo de hoje, vou mostrar alguns desses lugares abandonados e mergulhar desde cidades do The Walking Dead a casas de disco voador e muito mais. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Já que você fez isso, podemos continuar com o vídeo. Começando com o primeiro da lista, Pripyat. Ela é uma cidade situada na Ucrânia, localizada a aproximadamente 2 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl. Ela ganhou a fama de cidade fantasma de Chernobyl, depois do acontecimento que ocorreu em 1986. Desde então, o lugar virou um vazio total. O desastre de Chernobyl foi causado pela explosão do reator nuclear da usina, que liberou uma grande quantidade de radiação. Isso levou à evacuação rápida da cidade de Pripyat em 27 de abril de 1986, originalmente planejada como temporária. No entanto, como todo mundo sabe ao final dessa história, a cidade permaneceu desabitada desde então. A cidade fantasma de Pripyat é conhecida por sua aparência de filme de zumbi e pelo fato de que muitos objetos pessoais e prédios foram deixados intocados desde a evacuação. Ela é frequentemente visitada por turistas, cientistas e fotógrafos interessados do mundo todo. Hoje em dia, a área ao redor de Pripyat parece um local de The Walking Dead. As autoridades ucranianas estão de olho nela e não deixam qualquer um dar um rolê por lá. E por que tanta atenção? Bem, um bando de gente curiosa querendo entender o que a radiação fez a longo prazo nas áreas atingidas pelo desastre de Chernobyl. O pessoal da ciência está na ativa, fazendo suas pesquisas na região. A ilha de Hashima, também conhecida como Gunkanjima, que significa Ilha Navio de Guerra em japonês, é uma ilha situada no Mar do Japão, a cerca de 15 quilômetros da cidade de Nagasaki, no Japão. Ela é mais conhecida como a Ilha Fantasma, devido ao seu passado e ao abandono quase total de suas instalações. Resumindo a sua história, Hashima no final do século XIX, quando depósitos de carvão foram descobertos na ilha. A Mitsubishi Corporation, sim, aquela fabricante de carros, desenvolveu a ilha e construiu uma cidade e uma mine em seu interior para a extração de carvão. Com o tempo, Hashima cresceu e se tornou povoada, abrigando milhares de trabalhadores e suas famílias em prédios de apartamentos compactos e altos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha foi usada como local de trabalho forçado para prisioneiros de guerra e civis coreanos. Após a guerra, a mineração continuou até 1974, quando a demanda por carvão diminuiu e as operações foram encerradas. Como resultado, a população deixou a ilha e Hashima se tornou uma cidade fantasma. A aparência impressionante de Hashima é caracterizada por seus prédios altos e apertados, que parecem formar uma estrutura semelhante a um navio de guerra quando vista de longe ou algo parecido. Daí o nome Ilha Navio de Guerra. Por muitos anos, a ilha ficou abandonada e inacessível ao público. No entanto, recentemente a ilha de Hashima foi reaberta para visitação turística em áreas específicas, permitindo que as pessoas explorem sua arquitetura única. Além disso, a ilha ganhou notoriedade internacional por seu papel como cenário no filme de James Bond 007, Operação Skyfall. As Sanji UFO Houses, ou Casas OVNI de Sanji, eram uma série de estruturas arquitetônicas incomuns localizadas em Sanji, uma pequena cidade costeira no norte de Taiwan. Essas casas eram conhecidas por sua aparência de ovim, foram originalmente concebidas como uma colonia de férias nos anos 1970. As Sanji UFO Houses tinham uma forma semelhante à de discos voadores, com design moderno e características únicas. No entanto, o projeto original enfrentou problemas financeiros e burocráticos, e a construção foi interrompida antes de ser concluída. Como resultado, essas casas ficaram abandonadas. Ao longo do tempo, as Sanji UFO Houses ganharam uma reputação de lugar assombrado e misterioso, o que atraiu a atenção de curiosos e entusiastas de fenômenos paranormais. No entanto,
devido ao estado precário das estruturas e aos perigos associados a ela, o governo de Taiwan decidiu demolir as casas em 2010, encerrando o interesse em torno desse local icônico. Eu só espero que eles expliquem aos alienígenas por que não tem casas para eles ficarem de visita na Terra. Fordlândia é uma antiga cidade localizada no estado do Pará, no Brasil. Sim, por incrível que pareça, o Brasil tem uma cidade abandona. Ela é conhecida por ser um dos projetos de Henry Ford na região amazônica que não deu certo. Durante o auge do projeto Fordlândia, no final da década de 1920 e início da década de 1930, a cidade era uma tentativa do Industrial Henry Ford de estabelecer uma colônia de produção de borracha na Amazônia brasileira. A borracha era um recurso crucial para a fabricação de pneus na época, e Ford estava buscando uma fonte de borracha mais confiável do que as plantações asiáticas, que estavam sujeitas a doenças. Fordlândia foi planejada como uma cidade modelo, com edifícios, casas, escolas e instalações industriais. No entanto, o projeto enfrentou uma série de desafios, incluindo condições climáticas adversas, doenças, conflitos culturais com os trabalhadores locais e problemas de gestão. A produção de borracha nunca atingiu os níveis esperados, e o projeto acabou sendo um fracasso. Na década de 1940, Henry Ford vendeu as terras de Fordlândia para o governo brasileiro, e a cidade foi abandonada. Hoje em dia, Fordlândia é um local que atrai turistas interessados na cidade Ford. Muitos dos edifícios e instalações industriais ainda estão em pé. Tudo o que sobrou da cidade do fracasso. Craco é uma cidade italiana localizada na região da Basilicata, no sul da Itália. Ela é famosa por ser uma cidade abandonada e também é conhecida como a Cidade Fantasma da Itália. A história de Craco remonta a tempos antigos, com evidências de ocupação humana que datam do período pré-histórico. A cidade cresceu ao longo dos séculos e apresenta uma arquitetura medieval e renascentista única, com ruas estreitas de paralelepípedos e edifícios de pedra. No entanto, a cidade enfrentou uma série de desafios ao longo de sua história, incluindo terremotos, deslizamentos de terra e problemas de erosão do solo. Um dos eventos mais significativos que levaram ao abandono de Craco foi uma série de terremotos que começaram na década de 1950 e culminaram em 1963. Esses terremotos causaram danos significativos à cidade, forçando a evacuação gradual de seus habitantes. Nos anos seguintes, a cidade foi gradualmente abandonada e suas estruturas históricas foram deixadas intocadas. Hoje, Craco é uma cidade fantasma que atrai turistas e cineastas interessados em sua atmosfera única e aparência de cidade medieval em ruínas. A cidade foi usada como cenário para vários filmes, incluindo cenas de A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Apesar de ser uma cidade abandonada, Craco continua a ser um local fascinante, proporcionando uma janela para o passado e uma visão da história e da arquitetura da Itália medieval. Ela também serve como um monumento à fragilidade das cidades construídas em áreas propensas a desastres naturais. E aí está, pessoal. Gostaram de ver alguns lugares abandonados? Para mais vídeos sobre curiosidades, se inscreva e acompanhe o canal. E se tiver algum assunto que queira que eu aborde em outro vídeo, deixe aqui nos comentários para ajudar estes vídeos a engajarem e deixe seu like. Até a próxima!